Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Antoine Vitória e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou acadêmica bolsista e esse é meu segundo vídeo aqui do canal. Meu primeiro fala sobre a utilização de redes neurais artificiais para estimativa de volume. E eu te convido a assistir meu vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você tenha ficado curioso a respeito desse assunto. E te convido também a assistir os demais vídeos aqui do canal, que tem vários vídeos super interessantes a respeito da nossa área. E se você não é da nossa área, te convido a conhecer também. Hoje eu vou dar continuidade na saga de dendrometria e vou falar a respeito da altura de árvores. Mas o que é a altura? A altura é a dimensão de um corpo considerado verticalmente, certo? Mas a altura não é algo que é estranho para a gente, é algo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, para falar da altura de uma pessoa, eu, por exemplo, tenho 1,63 m de altura, você pode ter 1,70 m, 1,45 m, 1,65 m e por aí vai. A gente também pode definir a altura de um prédio, por exemplo, esse prédio aqui tem 30 metros de altura, ou pode ter menos, ou pode ter mais. Mas como é que a gente faz para definir a altura de uma árvore? Quanto será que tem essa árvore? Para isso, a gente tem que entender que existem tipos de altura. Aqui a gente vai ter a altura total, altura comercial, altura da copa. E por que vai ter essas variações? Vai variar conforme o nosso objetivo. E aqui a gente pode entender como é que define essas alturas, certo? Aqui a gente vai ter a altura comercial, que vai ser definida baseada em algum diâmetro comercial. A gente vai ter aqui a altura da copa, que vai ter aqui do início da copa até o final. A gente vai ter aqui a altura total, que vai desde aqui da altura comercial até o início da copa. E a altura da copa, então vai ser a altura total, certo? E para mensurar a árvore, geralmente, né, a altura não é uma variável de fácil coleta. Mas para uma árvore de pequeno porte, por exemplo, que a gente vai usar a medição direta, em que a gente vai usar as varas graduadas ou varas extensíveis, a gente vai utilizar para uma árvore de pequeno porte, uma vara que a gente conhece, o valor que ela tem, né? E aí a gente vai lá e mensura a árvore, mas já pensou a gente mensurar árvores de grande porte, né? O quão exaustivo vai ser, né? Difícil de carregar uma vara que auxilie nisso, certo? E a gente vai ter a medição indireta, que é tanto feito por estimativa quanto pela utilização de instrumentos. Esses instrumentos eles podem ser baseados tanto em princípios geométricos, são a relação da semelhança entre triângulos, certo? E a gente vai ter os princípios trigonométricos, que é a relação entre ângulos e distâncias. Hoje a gente vai focar no princípio trigonométrico, né? Para a gente lembrar lá do nosso ensino fundamental, onde a gente vai demonstrar que a altura h de uma árvore ela pode ser expressa por h, que é igual a L, vezes a tangente de beta, mais menos a tangente de alfa, onde L vai ser a distância horizontal entre o observador e a árvore, e alfa e beta são os ângulos de leitura. Mas essa expressão aqui, ela vai ser aplicada nos seguintes exemplos. Quando a gente tem aqui o observador, certo? Aqui o observador e a árvore, a gente quer definir a altura total. A gente vai ter aqui, se a gente lembrar lá das relações trigonométricas, a gente vai perceber aqui que a gente tem um ângulo, né? E que a gente tem um cateto adjacente ao ângulo e o cateto oposto, tanto do beta quanto do alfa, certo? E aqui a gente pode lembrar lá, eu principalmente lembro do meu ensino fundamental, em que a minha professora ensinou uma musiquinha, mas aí a gente lembra, né, que o cateto oposto sobre o cateto adjacente é a relação que usa a tangente. Então, a gente vai usar a tangente do ângulo, que vai ser a tangente de beta igual a BC sobre L, portanto, BC vai ser igual a L vezes a tangente de beta, e a tangente de alfa vai ser igual a CD sobre L, portanto, CD vai ser igual a L, a tangente de alfa. E como a altura total vai ser igual a BC mais CD, a gente tem que H vai ser igual a L vezes a tangente de alfa mais a tangente de beta, certo?
Aqui a gente vai se deparar com uma situação diferente, uma situação de aclive, que o meu observador está aqui embaixo e a minha árvore está aqui em cima, certo? A gente vai ter a mesma relação anterior, né, da tangente de beta e tangente de alfa, só que dessa vez H vai ser CD menos BC. Então, a gente vai ter que H vai ser igual a L vezes a tangente de alfa menos a tangente de beta, certo? Temos essa outra situação, que vai ser uma situação de declive. Meu observador está aqui em cima, minha árvore está aqui embaixo. Aqui a relação vai ser um pouco diferente. A gente vai ter que a tangente de beta vai ser igual a CD sobre L, portanto, CD vai ser igual a L vezes a tangente de beta, e a tangente de alfa vai ser igual a BC sobre L, portanto, BC é igual a L a tangente de alfa, certo? Então, a gente vai ter que H vai ser igual a BC menos CD, e a gente vai ter que H vai ser igual a L a tangente de alfa menos a tangente de beta. E a gente vai ter alguns instrumentos que utilizam esses princípios trigonométricos, e tanto de maneira manual quanto de maneira digital. E aqui a gente vai ter o nível de Abney, que ele é um arco com escala graduada em tangentes multiplicadas por 100 em porcentagem, ou então em grau com variação entre 0 grau e 90 graus para cada um dos lados. Ele tem um preço baixo, né, com grande precisão de leitura, todavia ele apresenta leituras lentas e isso não é benéfico em campo. Aqui a gente vai ter o prismômetro Bloom-Millais, que ele tem 4 escalas visíveis ao mesmo tempo, de 15, 30 e 40 metros entre o observador e a árvore. A graduação é feita em função da relação BD igual a L tangente de alfa, então se L estiver em metros, as escalas estarão em metros também. O instrumento às vezes acopla um prisma com filtro. Esse prisma com filtro ele vai determinar, né, a distância entre o observador e a árvore. Caso não tenha esse instrumento, tem que se medir com uma trena, certo? Aqui a gente vai ter o ipsômetro de H, que ele tem somente uma escala aparente de cada vez, e para se ler na escala correspondente à distância pretendida, basta girar um eixo hexagonal que contém uma escala em cada face. Há uma escala graduada em porcentagem e as demais em L tangente de alfa. Aqui o ipsômetro Sunto, que ele é um instrumento compacto, contém duas escalas, 0 e mais menos 90 graus e 0% mais menos 150%. É encontrado também em graduação em metro, a altura é obtida seguindo os mesmos princípios do nível de Abney. Aqui nós temos o clinômetro eletrônico Haglöf, que é um instrumento compacto e resistente, serve para medir inclinações e alturas a partir de uma distância qualquer definida pelo usuário. As leituras são apresentadas no formato digital e todo o processo de leitura da altura é feito com um único botão. O Forster-Wexner ele mede a altura, ângulos de inclinação, distância e temperaturas composto por um ipsômetro e um emissor transporter. A altura é calculada utilizando-se dois ângulos e uma distância medida tanto automaticamente com o emissor como manualmente com uma trena. Determina a distância por meio de pulsos ultrassônicos. Esses pulsos ultrassônicos eles sofrem interferência da temperatura, então é muito importante que o mensurador calibre o instrumento de maneira correta. Aqui a gente tem o TruePulse 2000, que é um instrumento telêmetro e ipsômetro de mecanismo eletrônico, é um aparelho compacto com sensor laser, mostra medições numa tela LCD, medições à distância de até 1000 metros e um sensor integrado permite medir a distância horizontal ou vertical e calcular a altura de árvores. Aqui no laboratório nós temos o TruePulse 360, ele é de fácil utilização, mas se numa floresta nativa a gente não consegue tirar a altura tão facilmente, porque nem toda árvore a gente consegue ver o final da copa, né? Então, nem sempre os instrumentos eles são de fácil aplicação, que tem vários fatores que influenciam, por exemplo, a gente não conseguir visualizar o final, né, da altura da copa, e além de que esses instrumentos são utilizados mais para medição de altura, né, individual, porque para nível de povoamento a gente já vai utilizar os modelos para estimar a altura, né? A gente vai lá no campo coletar uma amostragem, né, tirar a altura de algumas árvores para então conseguir modelar a altura para saber, né,
para todo o povoamento, certo? Então, o modelo mais utilizado são os modelos hipersométricos. É o modelo hipersométrico clássico, ele é a equação geral da reta, né? É algo que a gente já conhece, que a gente vai ter y, que vai ser nossa variável dependente, a gente vai ter que a e b vão ser nossos parâmetros do modelo, e x vai ser a nossa variável independente, sendo que a é o ponto de passagem da reta no eixo y, quando x é igual a zero. E b é a inclinação da reta, ou seja, a taxa de mudança em y a cada acréscimo de uma unidade em x, e aqui a gente vai ter o erro aleatório. Transformando isso para a nossa área, a gente vai ter que h, né, que é a nossa variável dependente, que vai ser a altura, e a gente vai ter aqui o DAP, que vai ser a nossa variável independente, porque a altura e o DAP eles têm uma correlação forte. Assim como essas duas variáveis se correlacionam também com o volume, que é uma variável de extrema importância para a ciência florestal. Então, a gente necessita da altura para saber o volume da árvore. Então, é muito importante essa parte da modelagem da altura. E a gente vai ter aqui, né, que ali é a parte clássica, né, do modelo hipersométrico, mas ele vai variar conforme a natureza desse modelo e vai ter diversas expressões. Aqui a gente vai ter modelo de natureza linear e não linear. Esse aqui é uma tabela que eu tirei de Machado et al. 2019, em que ele apresenta aqui, por exemplo, Stoffel, Curtis, modelos lineares, né? E aqui a gente tem modelos não lineares, Weibull, Prodan, Logistic. E então, são diversas formas que esses modelos hipersométricos eles podem se apresentar. E também a gente pode utilizar o aprendizado de máquina. Como eu já apresentei sobre redes neurais artificiais, eu coloquei alguns trabalhos, né, para estimativa de altura utilizando redes neurais artificiais, tanto para eucalipto quanto para tectona. A gente tem aqui o trabalho de Leal 2020, de Vedruscolo et al. 2017, de Martins et al. 2016. E eu convido vocês a ler esses artigos para saber um pouco mais da aplicação de aprendizado de máquina para estimativa de altura também, que dá estimativas mais precisas que a regressão convencional. Aqui são as referências desse apresentação, né? Ela foi baseada principalmente no capítulo 2, que fala sobre a altura, né, do livro Mensuração Florestal, Perguntas e Respostas de Campos e Leite, a quinta edição de 2017. É um livro muito importante nas ciências florestais, tanto para quem quer manejo, ou tanto para quem estuda na engenharia florestal. É um livro que eu recomendo para todo mundo ter. Então, se você quer entender mais, né, não só sobre a altura, sobre outros demais assuntos na mensuração florestal, eu recomendo muito você adquirir esse livro. Aqui outras referências também utilizadas nessa apresentação. E uma coisa sobre a altura, né? Existem árvores gigantes aqui na Amazônia e foi detectado no oeste do Amapá e no nordeste do Pará exemplares de árvores com mais de 70 metros de altura e dos quais 6 com mais de 80 metros, é mais que o dobro da altura do Cristo Redentor. Então, se você já viu o Cristo Redentor, sabe que ele é enorme, a gente se sente uma formiga. Imagina quão magnífico é uma árvore com mais dessa altura. Para a expedição, né, dessas árvores gigantes, tem dois professores aqui do laboratório, que é o professor Dr. Robson Borges de Lima e o professor Dr. Perseu Aparício, que participaram dessa expedição. E eu espero que em breve eles possam estar aqui explicando para vocês como é essa experiência. Então, eu recomendo vocês a lerem essa reportagem da revista Pesquisa FAPESP, que fala, né, sobre a terra de árvores gigantes. Então, leiam que vocês vão se encantar com esse trabalho. E muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a altura de árvores. Se você ficou com qualquer dúvida, algum elogio, alguma crítica, entre em contato com a gente nos comentários desse vídeo, ou nas nossas redes sociais, ou com o e-mail do laboratório, e-mail do professor, meu e-mail, o e-mail de algum acadêmico aqui do laboratório. Muito feliz que a vacina já saiu, né? Então não esqueça de se vacinar, de incentivar a vacinação, combater a fake news, né? Viva a ciência, viva o SUS, né? Logo a gente vai estar saindo dessa pandemia. Então eu espero de coração que você se vacine e que você continue usando máscara, que você use álcool
que a pandemia ainda não acabou, então vamos ter todo o cuidado que a gente vai estar se protegendo e protegendo a outras pessoas, que em breve nós vamos estar voltando para nossas universidades, nossas escolas. Algumas pessoas estão trabalhando, mas outras estão fazendo home office, então logo nós vamos voltar para a nossa vida normal. Então, deixe o like nesse vídeo, compartilhe muito e até o próximo vídeo.